Olá, boa noite, pessoal aqui do Portal Mie. Boa noite para você, bom dia para você que tá no Brasil. Bem-vindo à nossa live de hoje, quinta-feira, onde nós tiramos aqui esse tempo para aprender um pouco mais sobre você mesmo, sobre desenvolvimento humano, sobre família, sobre relacionamentos e hoje não é diferente. Hoje eu trouxe aqui para você um tema bem interessante que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, né, no seu relacionamento com você mesmo, no seu relacionamento familiar e principalmente vai aí fazer com que coisas que podem estar desajustadas aí dentro da sua casa passem a ter uma nova forma, um jeito muito melhor, né, de você conviver aí em família. Então quero dar boa noite para você, quero agradecer aqui a você que vai tirar esse tempo para acompanhar essa live com a gente, tá? E também quero te pedir, se você já está aqui, que você compartilhe, convide aquele seu amigo, aquela amiga que tanto precisa aí talvez de um direcionamento na vida ou que quer saber mais sobre família, sobre o seu desenvolvimento pessoal. Então aproveita aí e convida todo mundo para participar com a gente, certo? Quero agradecer também aqui ao Portal Mia pela oportunidade, né, de abrir esse espaço para que a gente possa falar desses assuntos, né, que são de grande relevância, né, para toda a comunidade estrangeira aqui no Japão. Meu muito obrigada ao Júnior pela oportunidade e vamos lá para nossa live de hoje, que nós vamos falar de desajustes familiares, né, desajuste familiar. E o que acontece? Eu quis trazer esse tema porque como terapeuta, né, eu trabalho nessa área e muitas pessoas, elas estão vivendo, todo mundo tem buscado ali o seu desenvolvimento pessoal, estão correndo atrás da sua carreira, da sua vida financeira, procurando uma estabilidade financeira, uma estabilidade na sua profissão. E às vezes elas param em empecilhos, né? Elas param ali. Existem coisas que bloqueiam, deixam com que esse canal não flua da maneira que tem que fluir. E geralmente, tá? Geralmente, o que nós encontramos é que quando as pessoas, elas estão nessa busca e elas têm grande habilidade, quando ela tem tudo ali para dar certo, mas parece que algo não avança, não deixa com que essa pessoa avança, a gente começa a olhar para dentro da família, para dentro da base familiar que essa pessoa vive e na maioria das vezes existe ali um desajuste familiar. Então por isso que eu quis trazer esse tema para você, porque às vezes, principalmente nós aqui no Japão, nós viemos, né, em busca, né, de uma estabilidade financeira, nós viemos aqui em busca de realizar os nossos sonhos, através do quê? Através do dinheiro. E muitas vezes nós deixamos de olhar, né? A gente foca tanto na busca do dinheiro, a gente foca tanto na busca de trabalho, que nós esquecemos daquilo que vem antes, né? O que vem antes? Você faz parte de uma família onde você se relaciona e, querendo ou não, gente, isso está influenciando diretamente em todas as outras áreas da sua vida. Por quê? Porque é lá dentro, é nesse núcleo familiar, aonde você consegue o quê? Repor as suas energias, é onde você vai encontrar ali pessoas para te apoiar quando você tá ali cansado, quando você se desgasta. Tudo lá fora a gente tem que suar muito para conquistar, suar muito para conseguir. Muitas vezes as pessoas, elas não compreendem a gente. E o nosso lar deveria ser esse ambiente aonde nós poderíamos assim tirar a nossa armadura e nos apresentarmos vulneráveis para aquelas pessoas que nós amamos e que nós trocamos esse relacionamento mútuo, né? De quê? De cuidado, de amor, de afeto, de carinho, de companheirismo. Mas o que acontece hoje? Hoje as famílias, elas nascem já de um jeito que não deveria, ou seja, já nasce desajustada. As famílias, elas começam de uma forma inesperada, elas começam de uma forma aonde as pessoas, elas não sabem nem o que elas devem fazer dentro dessa família. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra você é que, primeiro, para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa focar naquilo que é a base, que é o que? A família. Aí você pode falar assim pra mim, mas peraí, mas eu não sou casada, eu não sou casado, eu nem quero, assim, ter um relacionamento agora, nossa, eu nem penso em ter filhos, como que isso pode interferir?
sempre a família está interferindo, principalmente, não vou colocar principalmente, tá? Mas você vai descobrir aqui até o final dessa live que até as suas finanças, ela traz um peso, né? Você não consegue progredir. Por quê? Por causa dessa base familiar. Mas mesmo você sendo solteiro ou solteira, o que acontece? Você pertence a uma família e você traz, né, todo o desenvolvimento, todo o ensinamento que você trouxe para a sua vida atual. E aqui a gente poderia entrar em várias questões. A gente poderia ir para a questão das crenças, né, aquilo que você aprendeu desde cedo, o que é certo e o que é errado pra você. Você já parou pra pensar que, às vezes, o que é prioridade pra você não é prioridade pro outro? E essa grande diferença de prioridades, ela vem geralmente da onde? Da base familiar. Por quê? O que era prioridade pra aquela família de origem dessa pessoa foi passado pra ela. E o que era prioridade pra essa outra pessoa foi passado pra ela. Então, hoje você fala assim, poxa, como que a pessoa ela pode dar valor mais ao lazer do que ao trabalho? Poxa, de repente ela veio de uma família que dava muito mais valor ao lazer e tem lá as suas vantagens nisso do que ao trabalho. Já, consequentemente, a outra família não. E o que tá certo e o que tá errado? As duas coisas estão certas. Por quê? Você precisa entender o que faz sentido pra você, o que realmente faz com que a sua vida tenha motivação para prosseguir. Porque é a mesma coisa, não adianta eu pegar essa pessoa que fala que ela tem para ela o lazer tem um grande valor e eu começar a falar para ela, não, o que tem grande valor é o trabalho. Mas se a mente dela não funciona desse jeito, não adianta a gente falar, mostrar, comprovar que não vai funcionar para essa pessoa, a não ser que ela, pelas suas novas experiências, por conhecer ali, olhar para sua história e conhecer os pontos que hoje não combinam mais com o estilo de vida que ela quer ter e ressignificar isso, simplesmente deixar para trás. Não é não dar importância, mas é você deixar aquilo de lado, falando o quê? Tipo assim, olha, muito obrigada, isso daqui fez parte da minha vida, eu gostei muito, eu aproveitei, mas daqui em diante eu quero fazer de uma forma diferente, eu quero ter as minhas próprias escolhas, certo? Então, o que acontece? É sobre isso que eu quero falar pra você hoje. A nossa família, você gastar o tempo, você priorizar, né, essa base que é fundamental. Você já ouviu tem várias histórias, tem ditados que diz o que? Não adianta nada você erguer uma bela casa e você não fortificar o que? A base ali, né? Os alicerces dessa casa. Por quê? Tudo aquilo que você edifica em cima de um lugar que não é sólido, né? Que não tem capacidade de se sustentar, aquilo ali não é bom, né? Não tem essa base sólida, o que vai acontecer? Às vezes você vai começar a construir, quando você estiver num ponto onde você acha que tá tudo bem, de repente aquela base simplesmente ela se dissolve e tudo aquilo que você conquistou simplesmente vai ao chão, vai por água abaixo. Então, isso que eu quero trazer para você hoje. Fortifique os seus alicerces, fortifique as suas bases e com certeza você vai começar a ver grandes mudanças na sua vida se você tem passado por isso, certo? Vamos lá então. Quero que você, se você tiver aí alguma sugestão, se você tiver aí alguma pergunta, eu quero convidar você a deixar aqui nos comentários. Eu vou estar lendo tudo depois. Se você tiver alguma dúvida, manda aí também a sua dúvida, tá? E vamos fazer aqui dessa live algo bem interessante, tá? E se você se vê aí em algum desses exemplos, achar assim, poxa, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, manda pra mim também pra eu poder saber que né, que a gente tá conversando aqui em algo que realmente seja interessante pra você, que seja relevante, que vá trazer mudança pra sua vida, certo? Então, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações que eu não quero deixar nada de fora, certo? Então, olha só, primeira coisa que nós vamos aprender é que, ou vocês até já sabem, que eu já trouxe aqui em outra live pra vocês, a gente já aprofundou bastante nesse assunto, que são o quê? Os papéis familiares, né? Você sabe qual é o seu papel? Qual é o papel que você tem vivido hoje dentro da sua família? E quando eu falo a sua família, se você é casado e casada, eu estou falando da sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, tá? Se você é solteiro, você
pode ali até pensar na sua família de origem, nos seus pais, tá? Mas se você mora sozinho, eu quero que você pense em você. Quero que você avalie como que você tem lidado com essas duas questões. Olhar para a sua família de origem, os seus pais, mas também olhar para o seu futuro. Se você hoje não está em um relacionamento, mas você gostaria de estar em um relacionamento, que você comece também a avaliar qual é o lugar que você quer estar nesse relacionamento que você deseja para sua vida. Você sendo homem e você sendo mulher. Por quê? Cada um de nós possuímos os nossos papéis dentro da nossa família. Certo? E o que acontece? Esses papéis, eles são de extrema importância para que nós possamos ter saúde, tanto conosco quanto na família, né? O todo, né? Os filhos, o cônjuge, ou ali o pai, a mãe, enfim. Então o que acontece? Pai precisa ser pai, mãe precisa ser mãe, esposa precisa ser esposa, marido precisa ser marido, filho precisa ser filho, irmão precisa ser irmão. Por que eu digo isso? Parece que é algo muito óbvio, falando, nossa, lógico que é óbvio, né, que marido é marido, mulher é mulher. Só que quando a gente para e olha para dentro das famílias de hoje, grande parte dessas famílias, elas estão vivendo um grande desajuste, principalmente nesse quesito de papéis invertidos. O que são esses papéis invertidos? Onde a esposa, ela esquece que ela é esposa e ela simplesmente não cumpre com as suas, vou falar obrigações, gente, porque assim, é um direito, certo? Se você optou em estar com uma pessoa, em decidir viver uma vida com essa pessoa, existem coisas que você precisa fazer dentro desse relacionamento, certo? Então, o papel da esposa, o papel do marido, né? Hoje nós vemos pessoas que elas decidem, tá? Elas decidem porque hoje em dia, para você obrigar alguém a estar com outra pessoa, a formar uma família, tá longe da nossa realidade, da nossa cultura. Mas o que acontece? Eles decidem manter uma vida juntos, mas morando juntos, querem viver uma vida como solteiros, né? Cada um vivendo a sua vida, cada um tendo as suas particularidades ali, não vivendo como um casal. E não que quando você começa a viver como um casal, você não tenha a sua vida particular. Muito pelo contrário, você precisa também cuidar principalmente dessa parte. Porque se você abre mão e só quer viver como casal, você se deixa de lado, você deixa esse seu cuidado de lado. Então, tudo tem o seu espaço. Por isso, nós precisamos entender o que é o papel de cada um e quais são os nossos papéis dentro do relacionamento. Eu, por exemplo, eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha particularidade como mulher, eu tenho a minha vida como esposa, né? Então ali eu devo ali um cuidado com o meu cônjuge, né? Uma satisfação pro meu cônjuge, porque eu não sou solteira, eu não posso simplesmente fazer o que me der na telha, sendo que eu tenho um compromisso com outra pessoa. Eu tenho o meu papel como mãe, né? Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, tô com um bebê recém-nascido, então talvez pode até ser que vocês ouçam um chorinho por aí. Então eu tenho meu papel como mãe, né? Então eu tenho meu papel como profissional, eu tenho meu papel social. Então se eu não souber atender a esses papéis, eu vou trazer distúrbio, eu vou trazer desajustes para minha família. Por exemplo, se eu decido não exercer o meu papel como mãe, com certeza a minha família, os meus filhos vão passar por esse desajuste. Gente, e parece que é algo tão óbvio, parece assim, ai meu Deus, mas nossa, vou parar pra ouvir uma live que fala sobre isso, que é tão óbvio. Gente, é tão óbvio, mas são coisas que não estão mais acontecendo. Grande parte da nossa comunidade tem sofrido com isso. E eu falo pelos atendimentos que eu tenho feito. Pessoas que não têm mais diálogo com seus maridos, não conversam como pais ali com relação aos seus filhos, estão simplesmente assim, vamos empurrando com a barriga, vamos fazendo assim de qualquer jeito mesmo pra gente ver onde é que vai dar. Isso não é uma vida com atitude adulta, essa não é uma vida com responsabilidade. Por quê? A partir do momento que você tem uma família e que você tem pessoas ali que estão debaixo da sua autoridade, debaixo do seu cuidado como seus filhos, é responsabilidade de cada um de nós, é responsabilidade sua, como pai e como mãe, trazer um melhor desenvolvimento para esse novo ser que está sendo criado. Porque isso daqui vai cair na próxima etapa. Por que hoje existem tantas famílias em desajustes? Porque vieram de famílias desajustadas. Então talvez você olhando
para sua história hoje, você se veja dessa forma. Você se veja assim, poxa, realmente, eu vim de uma família onde meu pai não estava presente, onde a minha mãe não foi uma mãe carinhosa, ela não estava ali para dar afeto, para dar carinho, meu pai não estava ali para me proteger. Talvez você passou por situações de abuso, negligência na sua infância, e hoje você sofre as consequências desse ambiente familiar que você viveu lá atrás. Ou seja, o que você está vivendo hoje? Você deseja isso para quem? Para sua próxima geração? Você deseja que os seus filhos passem também por isso? E eu vou te dizer uma coisa que é muito, muito, muito importante, se você tiver que guardar uma única coisa de toda essa live, que você guarde isso, né? Enquanto nós não nos curamos, enquanto nós não resolvemos os problemas que nós tivemos no nosso passado, nós vamos replicar isso na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que estão depois de nós. Por quê? Porque você só pode dar daquilo que você tem. Certo? Então hoje, se você tem sofrido, né, por coisas que foram negligenciadas lá no seu passado, saiba que você precisa se cuidar, você precisa se curar, você precisa aprender um formato saudável. Para quê? Para que você possa viver de uma forma diferente, para que você possa desempenhar o seu melhor, assim, as suas melhores habilidades, tudo aquilo que você tem aí de precioso dentro de você, e também ensinar os seus filhos a viverem assim. Para quê? Para que a gente não passe mais a ver famílias começando no susto, para que a gente não precise mais ver filhos aí perdidos, né, procurando lá fora aquilo que eles não tiveram dentro de casa. Infelizmente, lá fora também eles não vão achar, vai ser uma busca e uma janela muito aberta para outras oportunidades de abuso, outras oportunidades de negligência, outras oportunidades de pessoas que estão ali somente para tirar proveito dessa pessoa, né? Ser usada para os sonhos de outras pessoas, ser ali não ser o autor da sua própria história, mas sim estar ali atuando para escrever a história de outras pessoas, né? Me fala, por acaso você tem vivido algo parecido com isso? Você conhece alguém, né, que se encaixa nessa história, nessa triste história de vida que a gente tem visto hoje com tanta frequência? Me manda aí se essa é a sua situação ou se você conhece alguém nesse sentido. E o que acontece? Quando a gente vem de uma família desajustada, existem coisas que estão ali acontecendo. Então, vamos imaginar, né, vamos pegar esse cenário onde a gente vê assim, pais que não dão suporte, não dão apoio, não estão ali para cuidar verdadeiramente dos seus filhos naquilo que eles precisam, tá? Aí eu quero te fazer outra pergunta. Você sabe o que os seus filhos precisam? Se você tem filho pequeno, você sabe quais são as verdadeiras necessidades de uma criança? Porque o que eu quero te dizer é o seguinte, o desenvolvimento infantil, ele é feito com etapas, né? Então, existem várias fases de desenvolvimento, existem várias etapas. Inclusive, eu como analista corporal, eu estudo muito profundamente cada uma dessas etapas, principalmente da primeira infância, porque é nessa primeira infância, gente, que estão guardados os maiores traumas e as maiores travas para o ser humano como adulto para atingir os seus objetivos na vida. Ou seja, uma pessoa que ela foi negligenciada lá na sua infância, que ela não teve o cuidado necessário, ou quando ela precisava ser protegida e ela não teve essa proteção, ou quando ela precisava ser acolhida e ao invés de ser acolhida, ela foi ali humilhada, ela foi ali, as pessoas zombaram dela. Isso traz consequências profundas para a vida de um adulto, para a vida dessa criança que hoje se tornou um adulto, e ele está tentando fazer muitas coisas e não está conseguindo. Seja trocar uma profissão, fazer aquilo que ele realmente gosta, ter liberdade financeira, conquistar bens materiais, conquistar relacionamentos saudáveis, ter bons relacionamentos, sabe, no trabalho ou com amizades, né? Até ter amizades, né? O que acontece? Tudo isso é um sintoma daquilo que aconteceu lá atrás. Então é que nem uma febre, sabe? Você tem uma febre e você tá ali, você tá
você toma um remédio para essa febre diminuir, para você não tá mais ali com aquela temperatura. Só que se você não for atrás do problema que está causando aquela febre, da infecção que está causando aquela febre, da inflamação, o que vai acontecer? Você vai tomar remédio, a febre ela vai baixar, mas depois ela vai voltar de novo. E até quando você vai continuar olhando para a sua vida e ver que existem várias questões, várias coisas que sempre estão se repetindo, várias coisas que você gostaria de fazer e que você sabe que você tem capacidade para fazer, mas que alguma coisa te impede de avançar e de conquistar aquilo que você quer. Então, isso são coisas para que a gente ligue o nosso radar e fique esperto naquilo que a gente deseja e que não está conseguindo, porque é simplesmente um sintoma de coisas que aconteceram no seu passado. E aconteceram aonde? Lá na sua base familiar, lá na sua criação, certo? Então, olha só, algumas das coisas, né, alguns desses sintomas também que a gente pode ver hoje na vida das pessoas é o quê? Por exemplo, homens e mulheres que não sabem se relacionar. Por quê? Porque vieram justamente desse lar, onde não havia amor, onde não havia companheirismo. Então, automaticamente, eu entro num relacionamento, eu não sei ser companheira do meu marido, eu não sei apoiar o meu marido, eu não sei amar o meu marido, eu não sei estar ali presente e juntos formarmos uma força para conquistar aquilo que nós queremos. Muito pelo contrário, eu vejo meu marido como um rival, eu quero competir com ele, eu quero ver ali, eu quero sempre estar melhor do que ele. Por quê? Se eu vejo que o meu marido está melhor do que eu, vamos supor assim, que na verdade num relacionamento conjugal não existe melhor e nem pior, vocês andam lado a lado, vocês andam ali, nenhum tem que ser maior do que o outro, vocês andam lado a lado. Por quê? A partir de agora vocês caminham junto e juntos num único objetivo, certo? Então não sabem viver esse relacionamento porque não aprenderam. Mas, gente, tudo é possível, você pode aprender, né? Tudo a partir do momento que você queira, tudo é possível. Para isso existem aí tantos cursos, né? Existem aí terapias de casais, existem aí analistas corporais como eu para ensinar você a conhecer os seus traços de caráter e a desenvolver um relacionamento melhor com você mesmo e com toda a sua família. E, enfim, gente, até birra de filho tem a ver com isso, tá? Até birra. E isso são inúmeras ali os sintomas, né, que podem estar mostrando que você está vivendo esse desajuste dentro da sua família, tá? Então aqui, só para você avaliar agora, será que você tem vivido nesse desajuste ou não? O seu filho, ele tem sido filho mesmo? Ele tem tido o seu cuidado? Ele tem tido a sua proteção? Ou será que você tem colocado ele no papel de pai ou no papel de mãe? Né? Mãe de quem? Talvez esse filho, esse irmão, ele precisa ser pai dos irmãos e não irmão. Parece bobo, né? Mas é isso que acontece. Nós vemos irmãos sendo pais e mães de seus irmãos. Nós vemos filhos sendo pai e mãe de seus pais. Aí você pode falar, poxa, mas não tem como. Tem. Quer ver eu te dar um exemplo? Será que você não tem dedicado mais tempo, atenção, energia e seus bens financeiros para cuidar dos seus pais ao invés de cuidar da sua família atual? Quem é a sua família atual hoje? A sua família atual é o seu cônjuge e os seus filhos. E eu não estou falando que você não deve cuidar dos seus pais, que você não pode ali ajudar ou ter qualquer tipo de relacionamento com os seus pais. Muito pelo contrário, nós devemos sim ajudar não só os nossos pais, mas todas as pessoas que estão ali à nossa volta, todas as pessoas que são importantes para nós, desde que nós não negligenciemos aqueles que só têm a nós para que eles sejam cuidados. Ou seja, os meus filhos, eles não têm absolutamente ninguém que seja responsáveis por ele do que o pai e a mãe. Nós temos esse papel. Você que é pai e mãe, você tem esse papel primordial na vida do seu filho. E quando você deixa de dar aquilo que é importante para os seus filhos para dar para qualquer outro tipo de pessoa, você está sendo negligente com esse desenvolvimento. Você está ensinando para o seu filho que ele não é importante. Você está ensinando para o seu filho que ele não
que ele não é importante, que ele não tem ali a sua atenção, que ele pode ficar em segundo plano, que ele pode sim esperar. E isso são coisas que ele está aprendendo para a vida. Às vezes você é o tipo de pessoa que você não consegue ser prioridade para você mesmo. Às vezes você não consegue se priorizar em nada. E prioriza outras pessoas que não fazem tipo assim, não faz nem sentido. Poxa, por que eu tô deixando de fazer pra mim, pra fazer pra aquela pessoa que eu conheci há 2 semanas atrás, mas algo dentro de você fala mais alto que faz com que você tome essas atitudes que às vezes nem você mesmo não gosta, mas você não sabe o porquê que você faz isso. Aí isso é o quê? É o reflexo de algo que aconteceu lá atrás. Você sempre era colocado em segundo lugar, sempre tudo pra você era espera ou agora não dá. Sempre tinha alguém que era prioridade e que vinha ali pra ter essa atenção, esse cuidado, né, dos seus pais ou dos seus cuidadores. E o que acontece? Hoje, na sua vida, eu quero que você avalie também outra coisa. Se você tem filhos, né, e os seus filhos, eles costumam, tá, gente? Costumam ficar doente, todo mundo fica. Eu fico, meus filhos ficam, você fica, seus filhos também ficam, todo mundo fica doente. Mas a gente precisa ter um olhar avaliativo com relação ao quê? A constância e a momentos em que isso acontece. Teve um período na minha vida em que eu percebia que todas as vezes que eu estava prestes a fazer alguma coisa que iria mudar ali, que a gente ia, tipo assim, subir um degrau na nossa vida financeira, sempre acontecia alguma coisa. Ou aparecia uma doença, surgia ali uma doença, a gente precisava gastar além do que era, do que estava ali dentro do planejamento, dentro daquilo que a gente tinha planejado ali pro mês. Ou os nossos filhos ficavam doentes, ou aconteciam coisas assim, perdas financeiras, ou não é perdas financeiras, tem outro nome aqui, gastos extras. Acontecia sempre assim, gastos extras, que fazia com que aquilo que eu tanto desejava, ou que meu marido desejava fazer, podia ser um curso, podia ser uma viagem, podia ser um produto que a gente queria comprar para revender, qualquer coisa. E acontecia sempre naquelas ocasiões em que algo estava prestes a mudar. E eu quero convidar você a fazer essa avaliação na sua vida. Será que quando você começa a tomar decisões, onde você começa a se priorizar, aonde a sua vida começa a tomar uma direção que você está totalmente no controle, algo não acontece? Presta atenção e depois você me conta aqui, tá? Então isso, gente, são sinais de desajustes familiares, seja na sua família atual ou seja na sua família de origem, certo? E o que acontece? Tudo isso, como eu falei, é como a febre. Se você guardar isso, pensa, a febre é só um sintoma. Aonde que tá a causa? E não adianta você ficar tratando o sintoma e não ir atrás da causa. Não adianta também eu te dar um remédio aqui e você não tomar esse remédio, porque não vai adiantar nada, não vai mudar nada na sua vida. Agora, se você está satisfeito com a vida que você tem levado, sabendo que você poderia estar fazendo diferente, que você poderia estar produzindo muito mais, que você poderia estar vivendo um relacionamento muito mais agradável, que você poderia estar convivendo muito melhor com seu marido, tendo momentos gostosos entre família, com seus filhos, com os seus parentes, com os seus amigos, está ali se desenvolvendo melhor profissionalmente, talvez fazendo aquilo que realmente você ama, né? Buscando aprender algo novo que faça, que seja gostoso pra você, que seja importante pra você, talvez correr atrás dos seus sonhos, né, dos seus desejos, daquelas coisas que você já deixou pra trás, porque você achava que, mas isso agora não é mais importante pra mim, existem outras coisas que são mais importantes. Será que não vale a pena você relembrar aí aquilo que ardia no seu coração e pensar o porquê que eu não vivi isso, onde foi que eu perdi essa conexão comigo mesmo, onde foi que eu perdi essa conexão com os meus sonhos, com os meus próprios desejos e passei a me importar mais com os outros do que comigo mesmo, né? Onde eu me perdi nessa trajetória. Então, vale a pena você se perguntar isso. E eu vou trazer aqui pra você agora três pontos, tá? Que eu mesma executei isso na minha vida e isso foi fundamental para que as coisas começassem a mudar, para que eu começasse realmente ter um novo olhar sobre a minha vida, que eu começasse a olhar totalmente diferente para os meus relacionamentos, né, para os meus filhos, para o meu marido, para minha profissão, para aquilo que eu realmente gosto.
eu me descobri e eu comecei a investir naquilo que eu realmente gosto, que é o quê? Nesse ramo de terapia, do desenvolvimento humano, de cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas a se encontrarem há mais ou menos 6, 7 anos atrás. Não, mais um pouco. Não, é mais ou menos isso, 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, onde eu comecei a ter acesso a esse tipo de conhecimento, onde eu comecei a olhar para mim, a enfrentar os meus medos, a enfrentar e a conhecer a minha história e falar, poxa, isso daqui foi muito bom, eu sou muito grata por isso, mas eu não quero mais viver desse jeito, né? Eu agradeço meu pai, eu agradeço a minha mãe por tudo que eles fizeram por mim, pelo exemplo maravilhoso que eles me deram, né? De família, de pai, mãe, só que durante essa trajetória, eu descobri que existem outras formas de fazer. E quando eu descobri essas outras maneiras de fazer, fazia muito mais sentido para mim viver desse novo jeito que eu precisava ali aprender e que eu precisava me dedicar para aprender aquilo e aplicar na minha vida, do que continuar vivendo aquela mesma história e saber qual é o fim que teria. Então a gente tem que estar muito atento para onde nós queremos chegar, o que você deseja, como você deseja se ver daqui a 1 ano, a 2 anos, 5 anos. Quando você olha para o seu corpo, por exemplo, você está satisfeita com o corpo que você tem? Você está satisfeito com o desempenho que você tem tido com o seu corpo? Ou será que você só tem ali usado ele e tirado o máximo de aproveito, mas você não tem reposto nada, você não tem se preocupado com o cuidado, com a sua saúde? Então tudo isso, gente, são reflexo daquilo que nós aprendemos lá atrás. E se isso não está bom para você hoje, você precisa aprender de uma nova forma, você precisa aplicar uma nova forma de viver. E é possível? Claro, sempre é possível quando nós queremos, tá? Então, se você tiver aí papel e caneta, que você anote aí o que eu fiz na minha família, o que eu ajustei ali, o que eu via que estava desajustado, e eu trouxe, né, esses pontos aqui para compartilhar com vocês hoje, que é o primeiro. Exerça o seu papel. Simples, não queira fazer nada além daquilo que não é o seu papel fazer. Se você é pai, seja pai. Se você é mãe, seja mãe. Se você não sabe como ser um pai, como ser uma mãe, do jeito que vai trazer os resultados que você queira, procure ajuda, procure conhecimento, pegue pessoas, né? Às vezes você tem um amigo, uma família que você olha e fala, poxa vida, essa família pra mim é um bom exemplo. Eu gosto ali de como eles resolvem os seus problemas, eu gosto de como eles interagem, eu gosto de ver o jeito que eles se respeitam. Cola então nessa família, sabe? Vai ali e fala assim, olha, eu vou começar aqui a te modelar. Que é o quê? Que é você olhar ali e você aprender junto com essa família. Você olhar pessoas que você admira na internet. Vamos usar a internet, né? Vamos usar o Facebook, o Instagram. Pra quê? Pra nos ajudar nesse desenvolvimento também, né? Então, olhe para essas pessoas, olhe para as pessoas que você admira e veja ali o que você pode aprender com essas pessoas, né? Então, nessa questão de exercer o seu papel, quando você faz o que precisa ser feito, você deixa de trazer problemas, onde você vai ter que tirar o foco daquilo que você está desejando para o seu futuro para ficar resolvendo problemas. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos falar aqui eu amo falar, gente, de criação de filhos, pais e mães e relacionamento conjugal. Amo, amo, amo. Então vou trazer um exemplo para você nessa situação. Imagina assim. Hoje eu tenho meu filho pequenininho, amanhã ele vai fazer 2 meses, tá a coisa mais fofa do mundo. E o que acontece? Eu sei exatamente tudo que ele precisa nessa fase. Eu sei. Por quê? Porque eu parei, estudei há muito tempo, tô estudando, agora estou recapitulando tudo, aquilo que eu vi que tinha necessidade, que eu não sabia, eu já corri atrás, já tô por dentro de tudo. Pra quê? Pra oferecer o melhor pro meu filho, pra criação do meu filho. E o que acontece? Se eu dou pro meu filho tudo que ele precisa nessa fase, na próxima fase eu vou estar livre para prosseguir, para viver o que é daquela fase. Mas o que tem acontecido? Nós, na nossa correria, na nossa vida de querer fazer as coisas tudo de qualquer jeito ou achar que não tem importância, nós deixamos de fazer o que precisa ser feito naquela fase e depois nós temos que fazer o quê? Ficar correndo atrás e gastando um tempo numa hora que não é propícia para correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo. E olha,
Infelizmente, correr atrás do prejuízo leva muito mais tempo do que você parar no tempo certo e fazer o que precisa ser feito. Pode ter certeza. Um exemplo muito simples e que com certeza, se você teve filho, passou por essa fase, você ouviu essa frase. Por exemplo, quando seu filho for pequenininho, não fica pegando ele muito tempo no colo, porque depois ele vai ficar manhoso e aí você não vai conseguir fazer nada, certo? Não é isso que a gente escuta, mulherada? Se você é mãe, com certeza você escutou isso. Eu escutei nas minhas 2 gestações. E o que acontece? Hoje, indo atrás de tanto conhecimento, fazendo estudos para a parte de desenvolvimento infantil, que é outra área que eu também atuo, né, no aconselhamento de pais. E aí, o que acontece? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tá com muita fome, tá? E aí, eu chego pra você no momento que você tá com fome e te dou ali um prato de comida, principalmente da comida que você quer, e a comida é exatamente a comida que você queria comer naquele momento, certo? Então você tá com fome e eu adivinhei a melhor comida que tinha pra você naquele momento, a comida que a sua comida predileta. E eu chego pra você e falo: olha, você tá com fome, toma aqui a sua comida predileta. E eu dou pra você exatamente nesse momento, certo? Você vai comer essa comida. Você comeu até se satisfazer com essa comida. Daqui a pouco eu venho com a mesma comida e te ofereço mais tarde essa comida, ali, depois que você acabou. Você comeu até você ficar satisfeito. Você vai querer continuar comendo essa comida mesmo estando satisfeito? Pensa aí, se você vai querer comer essa comida. Com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa vida profissional, é exatamente a mesma coisa. Quando nós fazemos o que tem que ser feito na hora certa, na medida certa, depois nós não vamos precisar ficar ali correndo atrás pra dar essa comida. Agora pensa você tá morrendo de fome e aí eu chego pra você e dou uma colherada só de comida na sua boca. Aí você continua: não, mas eu tô com muita fome. Aí daqui a 1 hora eu vou e te dou mais uma colherada de comida. Depois de 1 hora, e assim eu vou continuando. Você vai saciar a sua fome ou você vai ficar constantemente com fome? Gente, não é simples quando a gente para pra pensar ou quando a gente ouve esse tipo de exemplo? É exatamente assim. Se eu dou o que eu tenho que dar, na medida que eu tenho que dar, se eu dou o meu melhor, se eu me dedico em algo no momento que eu tenho que me dedicar, eu não vou ter que ficar perdendo tempo depois fazendo essa mesma coisa. Simplesmente eu vou pular a fase, eu vou passar de fase. Então, seja o marido que você tem que ser na hora que você estiver com a sua esposa, seja a esposa que você tiver que ser quando você estiver com seu marido, seja mãe no período que você tem que ser mãe, dê para os seus filhos tudo que você precisa, porque lá na frente eles não vão precisar ficar doentes para você ter que ficar faltando no serviço com seus filhos grandes, porque na verdade o que eles têm é uma ausência de afeto, é uma ausência de amor, é uma ausência de colo, é uma ausência de cuidado, entende? Então, tudo isso a gente descobre como? A gente descobre quando a gente para e busca a saber novas coisas, busca novas fontes, busca novos conhecimentos, tá? E quero deixar aqui também já um convite para você me seguir, né? Vai estar o arroba aqui embaixo, lá no Instagram, onde eu coloco sempre lá, né? Tem lives falando sobre criação de filhos, tem vários posts, tem várias coisas de todos esses assuntos relacionados à família e a desenvolvimento pessoal, tá? Então, se você gosta desses assuntos, segue lá, certo? Então, falei aqui para você o primeiro, que é: exerça o seu papel. O segundo: cuide de você e da sua família. Se você cismar e se você insistir em sempre estar cuidando de todo mundo à sua volta, o que vai acontecer? Os da sua casa com certeza vão estar sendo negligenciados. Você vai estar sendo negligenciado. Sabe por quê? Porque nós não somos feitos para dar conta da vida de todo mundo. Por isso que cada um tem a sua vida, aí depois a gente vai e abre um pouquinho, cada um tem a sua família. Por quê? Porque nós precisamos dar foco nisso, gente. Não que você não possa ajudar as outras pessoas, cuidar das outras pessoas, mas isso nunca pode exceder a sua casa, a sua família, aquilo que está debaixo da sua responsabilidade. Então, esse foi um outro ponto que a gente teve que ajustar aqui em casa também. Porque quando a gente tem que ficar cuidando da vida de todo mundo, cuida do cunhado, cuida do irmão, cuida do sobrinho, cuida da avó, cuida do vô, quem é que cuida de você? Você não tem a força de
cuidar de todo mundo. Não tem. Com certeza alguém nesse caminho está sendo negligenciado. E se você está cuidando dos outros, adivinha quem é que está sendo negligenciado? Você e os da sua casa. Infelizmente é assim, certo? Infelizmente é assim. Eu tenho até um episódio bem, assim, engraçado, seria engraçado se não fosse triste. Em um dos treinamentos que eu estava fazendo, na época, quando eu comecei a fazer as minhas formações e tal, eu trabalhava como cabeleireira. E como cabeleireira, eu atendia na minha casa mesmo, né? E o que acontecia? As pessoas chegavam e ali, como demorava os processos e tal, a pessoa chegava ali e começava a falar ali dos seus problemas, que tava com problema com o filho e que tava passando por dificuldade financeira e tal. E o que acontece? Com o cabelo, geralmente, assim, tem coisas que já é um valor pré-estabelecido. Às vezes, na maioria das vezes, eu já tinha até dado preço pra cliente ali do serviço. Quando eu terminava o serviço, que ela tinha me contado todas as tragédias da vida dela, eu ficava constrangida de cobrar o valor que eu tinha passado pra ela e eu sempre dava um desconto. Aí, isso acontecia sempre, gente, isso acontecia sempre. Eu achando assim, nossa, eu tô fazendo, né? Nossa, que meu coração tá falando, não, eu tô ajudando as pessoas. Sim, não tem nada errado com isso, não tem nada errado em você ajudar, desde que... Aí a pessoa me perguntou assim, um dos meus treinadores perguntou assim, mas você já parou pra pensar que quando você trabalha por um preço justo e você não cobra o justo por aquilo porque você fica com dó de outra pessoa, você tá tirando da boca do seu filho algo que você poderia dar pro seu filho pra você dar pro filho de outra pessoa e que não é responsabilidade sua? Na hora que eu ouvi isso, sabe quando parece assim, nossa, que coisa fria, né? Nossa, não, eu não sou assim, eu gosto de ajudar as pessoas. Mas, realmente, agora se você tem que tirar da boca do seu filho pra dar pra outra pessoa, quem é que vai ter que tirar da boca do filho pra dar pro seu filho? Você entende que é um ciclo? Então, se eu tiro do meu pra dar pro do outro, alguém vai ter que tirar do seu também pra dar pro meu. Ou não, ou talvez simplesmente os meus vão ficar ali tendo uma ausência, tendo uma necessidade, alguma coisa do tipo. Não é muito mais fácil cada um se dedicar e cada um cuidar dos seus, cada um fazer o seu papel, cada um cuidar da sua família, cuidar da sua vida e cuidando e estando muito bem cuidado, eu tenho tempo, eu tenho bens, eu tenho disponibilidade para cuidar também de outros. Entende como que a história, ela começa a soar de uma forma diferente? Mas não, a gente esquece de olhar pra isso e simplesmente vai, não, porque é bonito, não, porque é assim mesmo. E olha, gente, não estou falando, não me interpretem mal e não coloquem aí palavras na minha boca mais. Não estou falando que nós não devemos ajudar. Eu ajudo muitas pessoas, eu ajudo meus familiares, todo mundo que precisar, mas sempre em primeiro lugar serão os meus filhos e a minha casa. Sempre. Por quê? Porque se não for assim, não é justo, não é certo. Se for assim, eu vou estar enganando a mim mesmo, entendeu? Então, não é que você não possa fazer, você pode fazer, mas que você saiba muito bem onde tem que estar a sua responsabilidade, certo? Então, cuide de você e da sua família atual para que no futuro seus filhos não precisem adoecer, eles não precisem ir para as drogas para poder ter aquilo que você não deu quando era o momento necessário. Sua atenção, seu amor, sua proteção, seu cuidado, seu afeto, certo? E por último, né, e não menos importante, e isso aqui, gente, é o que vai destravar, que eu coloquei lá, até no tema da live, como, né, conheça as 3 principais soluções para ajustar a saúde física e financeira da sua família. A financeira, sabe por quê? Porque você precisa usufruir daquilo que você ganha. Você precisa usufruir do seu trabalho, você precisa usufruir dos ganhos que você tem. Por quê? Se você trabalha, se você se desgasta, se você sai da sua casa deixando as pessoas que você mais ama ali, privados da sua presença, privados ali do seu amor, do seu cuidado, do seu afeto, pra poder trabalhar, você sai de casa com um objetivo, que você precisa ganhar o quê? Dinheiro. Você tá ali pra construir uma vida financeira sólida pra você e pra sua família. Só que quando você não usufrui isso pra você, ou seja, você trabalha, você deixa os seus, você sai pra trabalhar de manhã, trabalha, se desgasta, gasta aí a sua saúde, né? Tem toda essa questão do cansaço
E aí, quando você ganha dinheiro, você cuida de todo mundo, menos de você. Você dá presente para todo mundo, mas você não se permite a se agradar em nada nunca. Isso também vai ser um fator ali que vai impedir você de ter uma vida financeira saudável. Sabe por que isso, gente? Dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, existem 5 pessoinhas, né? Eu falo 5 pessoinhas, são os nossos 5 traços de caráter. Esses 5 traços de caráter, eles possuem uma forma de funcionar. Eles possuem ali dores e eles possuem habilidades. Ou seja, como um ser humano. E o que acontece? Se você não cuida desses traços de caráter e se você não dá para eles o que é necessário, simplesmente eles param de te ajudar. Ou seja, vamos supor aqui, de repente você não vai ter mais vontade de trabalhar. Para que eu vou trabalhar e por que eu vou querer ganhar mais dinheiro, sendo que toda vez que eu tenho dinheiro, eu nunca usufruo disso? Porque eu sempre tenho que estar ajudando todo mundo, sempre aparece algum problema, eu acabo gastando. Não, é melhor ficar só com isso aqui mesmo, é melhor ter só pra gente comer, pagar as contas, tudo bem certinho aqui, porque quando tá desse jeito, nada sai do controle, nada acontece demais, mas é só eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro, é só eu desejar um pouquinho mais, é só eu querer trocar o carro, por exemplo, é só eu querer fazer uma viagem com a minha família, tudo começa a desandar. Por quê? Porque dentro de você já existe todo aí um mecanismo que tem funcionado dessa forma, né? Você não pode prosperar, você não pode ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque quando você ganha mais dinheiro, as coisas ficam ruins pra você, tá? E isso, gente, é fácil de identificar, né? Esse é o trabalho que eu faço com análise corporal. Então a gente consegue ir diretamente na causa do problema, trazer pra você qual é a solução, né, dependendo do caso aqui, qual é a solução, o que você deve fazer. E que eu te falei, aqui ó, eu trouxe pra você 3 passos, né, 3 soluções que se você começar a aplicar hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, se você exercer o seu papel, né, todos os papéis que você tem que exercer muito bem feito, se você cuidar de você e da sua família como prioridades, e se você usufruir dos seus bens financeiros, se você usufruir ali do fruto do seu suor, com certeza as coisas vão começar a ter um novo direcionamento na sua vida. Por que eu falo isso pra você? Porque foi isso que eu fiz na minha vida e foi assim que as coisas começaram a mudar, certo? Então, o que eu queria trazer para você é isso, trazer esse novo conhecimento, trazer para você, falar para você que é possível sim, desde que a gente queira aprender algo novo, desde que a gente queira dar um novo direcionamento na nossa vida, em qualquer um dos pilares da nossa vida, né? Espiritual, emocional, familiar, conjugal, social, financeiro, intelectual, qualquer pilar da sua vida que você queira mudar, que você queira dar aí um novo direcionamento, você não está satisfeito com o que você tem vivido, você precisa o quê? Você precisa conhecer algo novo, você precisa praticar algo novo. Por quê? O que você tem feito, você já sabe o que tem dado de resultado. Então eu te pergunto, você está satisfeito com a vida que você tem vivido hoje? Se você pode estar satisfeito talvez na área na sua vida familiar, mas será que na sua vida profissional você está satisfeito? Então se você não está, busque ajuda nessa área. Quem sabe eu não posso te ajudar aí de alguma forma, né? Então para isso, ó, segue lá no Instagram, curte, assista lá as nossas lives, acompanhe aqui no Portal Mia também, que sempre a gente está trazendo assuntos interessantes, assuntos para você colocar em prática, para você ir aí melhorando, né, e transformando cada vez mais essa jornada aí da sua vida, certo? E então é isso, gente, 9h20, deixa eu ver se tem alguém aqui para me dar um help, deixa eu ver aqui se aparece alguém para eu poder ver aqui os comentários de vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não tá aparecendo aqui para mim, gente. Não tá aparecendo aqui para mim. Não, deve ser alguma coisa aqui. Mas era isso. Bom, eu quero deixar aqui um desafio para você. Se você assistiu essa live, se isso foi relevante para você, se você se viu aqui dentro de algum exemplo, se você se viu aqui dentro de alguma dessas coisas que eu te falei, se você
aplicar alguma dessas 3 soluções que eu trouxe para você e você tiver resultado. Se você tiver não, se você fizer, você vai ter resultado. Eu quero que você traga, que você compartilhe comigo aqui o que mudou na sua vida, o que para você talvez fez assim, ó, deu um estralo assim e você falou, poxa, eu não tinha pensado por esse lado, eu não tinha visto por esse ponto de vista e agora as coisas estão fazendo mais sentido aqui para mim. Quero que você comente aqui para mim, tá? Eu vou ter o maior prazer em ler o seu comentário, em ler aí a sua pergunta, né? Tirar a sua dúvida e também de saber, né? Ouvir aí a sua sugestão para temas para as próximas lives aqui comigo, certo? Gente, então era isso que eu queria trazer para vocês nesse dia de hoje. Espero que tenha sido assim de grande valor para você, tá? Como foi para mim um dia, como eu pude aplicar esses conhecimentos e ver muita coisa sendo transformada na minha vida para melhor e que assim seja na sua vida também, certo? Então eu quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até agora e dizer para você, se você tiver aí alguma dúvida, é só perguntar, corre aí atrás e eu teria o maior prazer em te ajudar, certo? Boa semana pra você, uma boa noite de descanso. Pra quem tá no Brasil, um bom dia. Pra quem vai assistir essa live depois, né, que você faça um bom aproveito, que você tenha aí uma boa vida, certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau!